E aí eu vou começar já entrando numa treta que o Arthur já tava abordando ali, né? E que é um tema que eu queimei a língua, tá? Virou meme, virou piada, que era o felinos andam juntos, né? Que era o seguinte, havia uma época que o Sr. Wilker Leão tá sendo alvo de ataques do Sr. Nando Moura. A gente já viu em defesa do Wilker Leão algumas vezes, né? E quando a gente foi conversar, pô, é um cara que batia no Bolsonaro, batia no Lula, me parece um cara que tinha um... Posso até não achar eu nunca fui um cara que vivia elogiando os métodos dele, mas parecia um cara, né? Tá, pô, parece que ele tem uma, né, dentro do mesmo frame de atuação política nosso e tal. E aí a gente começou a reparar que ele, na verdade, a gente falou, pô, vamos caminhar junto, né? Ah, veja bem, aí vai no Novo, aí começa a andar com o PL, aí agora, né? Ou seja, o título eu não estou ironizando nada, né? Até um relógio errado, né? Até um relógio quebrado acerta a hora em um determinado momento do dia, né? Até o relógio errado. Então, aparentemente, o relógio errado, que é o Nando Moura, que é um cara que fica sempre vagabundo, ele vai poder levar essa pra casa, né? Vai poder falar, esta aqui eu acertei, né? Porque, de fato, assim, um sujeito em pleno 2025 acenar pra Bolsonaro e PL só quer dizer uma coisa, entendeu? E definitivamente não é que não estamos todos unindo em nome da direita. Cara, em condições normais de temperatura e pressão, a direita vai ganhar a eleição com o Tarcísio e com o Centrão, e não será os agentes menores que vão determinar isso, muito menos, sabe, um ou outro agente específico. Então, não é sobre isso, é naturalmente porque o PL é um partido atrativo e ser bolsonarista te traz votos, né, e ele pode ser um bolsonarista importante em Brasília, talvez não o suficiente pra ganhar a eleição, porque são poucos deputados no DF, mas o suficiente pra, sabe, entrar no game e tal, e é isso, né, a gente olha as coisas, né, e a gente começa a se sentir muito sozinho, né, muito sozinho. Só pra entender, né, eu não vou, vocês fazem um julgamento de vocês, e ultimamente eu venho construindo com vocês que estão aqui na live, uma relação de seguinte ordem: cada vez menos eu quero falar, adjetivar, e cada vez mais assim, só mostra. E lembra que eu botei o Manga aqui, Manga deu a versão dele lá na imprensa, ó, beleza. Agora vamos ouvir aqui a análise do Wilker, só botar, vou nem adjetivar, vou nem falar nada. Correr, tudo indica deputado federal em 2026. Por qual partido político? Essa é uma questão que tá em aberto, né? Felizmente a gente tem unido a direita, conversado entre todo mundo, a gente tá superando questões pontuais, que eu acho que foi um grande problema nosso, no qual eu me incluo, tenho bastante culpa nisso, inclusive, de a gente se separar por causa de questões pontuais, que a gente poderia se juntar e resolver. Olha a esquerda aí. Tipo, questões pontuais, né? O Bolsonaro estava matando gente na pandemia, né? O Bolsonaro teve um dos piores comportamentos. Isso não é uma questão pontual, isso é uma questão fundamental, né? O Bolsonaro tentou um golpe de Estado, o Bolsonaro acabou com a Lava Jato, o Bolsonaro e a família dele tem até agora inúmeros cadáveres no armário do ponto de vista da corrupção, inúmeros. O Bolsonaro entregou o governo dele pro Centrão, como o próprio Wilker sabe, pra nada. E isso não é uma questão pontual, isso não é uma discordância. Ó, eu acho que, por exemplo, o Bolsonaro na questão da Eletrobras, tá? A gente tem uma discordância. Não é uma discordância pontual. Aqui não é pontual, cara. Pra mim, o lance da pandemia é um lance que cruza a linha. O lance da Lava Jato cruza a linha. Virou discordâncias pontuais, né? Vamos lá. Você arrepende do tchutchuca do Centrão? Cara, tchutchuca do Centrão é algo que não dá pra tratar no sim ou não, assim. Ah, você se arrepende? Eu acho que o Bolsonaro fez vinculações com o Centrão complicadas ali, que são inegáveis. Eu acho que ele deveria pelo menos ter trazido mais coisas pro nosso lado ali, por meio dessa vinculação que ele fez com aquelas pessoas que a princípio a gente abominava. Mas o lado bolsonarista tem o seu lado, de que ele precisava pra governar e afins, e eu tenho essa crítica. Eu acho que a gente poderia ter resolvido melhor, sentado e tal. Só que a gente, todo mundo, né? Os bolsonaristas têm culpa, todo mundo se dividiu. E aí, consequentemente, naquele dia... A culpa é de quem se dividiu. Gente, disso aqui pra... Aguardem aí, culpa do MBL, né? É aqui, ó, né? Porque lógico, né? Ele é uma pessoa sábia que repensa, né? Então veja só, os crimes ali, pouca coisa que o Bolsonaro cometeu, tentativa clara de golpe de Estado, depois acontece ali, a pandemia foi um negócio ali e tal, e vai, e agora tá... Vamos lá, vamos ouvir. Aí, eu sei que até hoje alguns bolsonaristas mais radicais, a maioria do meu público hoje é bolsonarista, inclusive, são pessoas que não guardam ressentimento. Isso aconteceu e eu sou grato a essas pessoas, inclusive, por isso a gente se dá bem. Correr, tudo indica. Bom, não vou fazer julgamentos, tá? Apenas mostremos aí. E cuidado que a gente, especialmente o Arthur, o Renato, especialmente Renato e Arthur já fizeram muita defesa pública dessa pessoa. Sugiro pra vocês que, assim, tá dado aqui, né? Defendemos publicamente, tiramos o pé publicamente. Acho que fica pra vocês essa dica. Por que essa dica? Já venho falando há bastante tempo, tá? A direita brasileira, ela é só um truque. Isso aqui não é especificamente sobre o Wilker, sobre ninguém. A gente já falou, né, quanto a direita brasileira é sobre um truque, mas é tão claro que no fundo a direita brasileira é sobre um truque de ascensão social e ocupação de cargos como um fim em si mesmo, que, né, o tempo passa, o tempo voa e a Popompa Sambamerindos não continua numa boa, né? O tempo passa, o tempo voa, as coisas vão ficando muito claras. E eu acho muito interessante, eu vou pedir pra você, Rafael Almeida Rizzo, eu vou pegar aqui um corte do Jordan Peterson, eu vou traduzir do inglês, porque meio que o Jordan Peterson, veja só que interessante, o Jordan Peterson, ele entra nessa discussão sobre a direita americana, tá? Eu vou pegar aqui, então vou mandar pro Rizzo um link, e eu vou começar a abordar essa questão do
do Wilker, mas da direita brasileira como um todo, dentro de um prisma do Jordan Peterson falando da direita americana, tá? Então vamos lá, a gente vai traduzindo aos poucos, bota aquele CC ali, né, aquele negócio de legenda e vamos que vamos, a gente vai traduzindo como dá, né? You also set that conversation up, but it poked up and made itself manifest in that conversation. And the issue is, how do you identify the psychopathic pretenders? And it's even worse now. Então assim, ele tá falando sobre a direita e ele fala, olha, a questão é como você vai identificar esses fingidores psicopatas que existem, eles estão falando da direita americana. Vamos lá. And then make a barrier. Right. E fazer uma barreira. Now, the right was calling for the left to do that for decades. Right. And they didn't, and they couldn't. And the left is not good at drawing barriers, partly temperamentally. Então ele falou assim, ó, a direita acusa a esquerda há muito tempo de não impor barreiras para os seus respectivos psicopatas que existem dentro da esquerda, e é uma crítica válida. E sim, é uma crítica válida que a direita sempre fez à esquerda, que a esquerda, vamos dizer, o muro, né, a barreira tava muito fácil, o muro tava baixinho pra psicopata, malandro, vagabundo de toda sorte entrar no campo da esquerda. Né? Ele tá falando especificamente aí de psicopatas agora, tá? De sociopatas, de gente malandra, mas vamos lá. The right is somewhat better, but there's no shortage of monstrosity there. And so then the question is, how do you draw the line? And that's kind of what I was, because Ele I've fala been assim, a watching. direita é melhor, mas não tá faltando monstruosidade dentro da direita. E a questão é como nós construímos uma linha, como nós estabelecemos aqui uma barreira de separação, sei lá, entre o que é aceitável e o que não é. Vamos lá. These right-wing, they're not right-wing, these psychopathic types manipulate the edge of the conservative movement for their own gain. Perfeito. Aí ele fala assim, ó. Aí o que acontece? Esses psicopatas da direita, eles manipulam o campo, porque eles acabam, né? É como a ideia da janela de Overton, né? Você começa a criar uma pressão abrindo um tipo de discussão no extremo, e aí você leva a discussão pro extremo. Veja só, nesse ponto eu discordo do Jordan Peterson em ter discussões edging, né? Ou seja, discussões, vamos dizer, no topo, no ponto final ali, que endereçam a discussão pra um determinado caminho. Eu faço isso porque eu acho necessário. Eu estou falando hoje de guerra contra o crime organizado, não é mais endurecer leis penais. Mas eu não sou um psicopata, ou ao menos, né, não sou, né, ninguém fez um teste psicológico comigo que disse que brincadeira, eu claramente não sou um psicopata, mas o caso aí temos que separar. É importante sim figuras que abram discussões que estão interditadas ou proibidas. Vamos lá. Semitic guys. There's plenty of anti-Semitism on the left too, by the way. So it's not unique to the right. Well, particularly now. Ele deu exemplo do antissemitismo que existe na direita e na esquerda. Vamos lá. Yes, particularly now. Right. And so, you've let your curiosity guide you, your curiosity and your desire for knowledge, this quest, you've let that guide you as a podcaster. And by the way, I'm trying to work through exactly the same sort of thing. How do you know, given your radical increase in stature over the last 10 years, how do you know when your curiosity and even your skepticism about the fact that things aren't the way that people say they are, because that's certainly been demonstrated in the last 10 years, how should anyone decide what guardrails to put up? Like, what do you look for? Então ele tá falando basicamente assim, né? Você que é um cara curioso, usou sua curiosidade como podcaster, Joe Rogan, pra crescer e abrir discussões ao longo dos últimos anos, como você tem uma influência e pode influenciar no debate público, como você estabelece a linha em que você eventualmente dando espaço pra um maluco, pra um picareta, mas maiormente ele tá falando de psicopatas aqui, tá? E de extremistas, porque ele sempre vai pra esse lance do antissemitismo e tal. O Peterson, esse assunto é muito importante. Mas vamos lá. Do you have a conceptual system worked out for that? Like, because Então, o lance nesse corte, tem outros, até o Rizzo pode ir procurando outros cortes que tem. O Peterson, ele está preocupado com essa ascensão de figuras psicopáticas que tem um discurso, vamos dizer, amalucado. E não sei se ele coloca ali, porque a discussão foi parar nisso, dentro da alt-right, da direita americana, sobre também grifters, né? Que o grifter é o picareta. Mas em resumo, o Peterson tá percebendo que, olha, se você não criar uma barreira, você vai ser pautado pelo picareta e pelo psicopata. Pessoas que têm comportamentos ora patológicos ou imorais ou criminosos, e esses caras se aproveitam das ferramentas de convencimento algorítmicas das redes sociais e dos ganchos e gatilhos que você pode obter para obter esses proventos próprios e acabam pautando a discussão política no Brasil. Aponta a discussão política não só no Brasil, desculpa, ele citou os Estados Unidos, mas aponta a discussão política em vários lugares serem sobre absurdos. E se a gente vai pegar, de fato, a discussão política, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, ela se dá em categorias por vezes
retardadas. A discussão das vacinas que a direita teve no período do Covid foi uma discussão, por mais que pra falar, eu achei uma crítica válida aqui, sim, você vai achar crítica válida, você vai achar aqui, mas é quase um cherry picking, você vai escolhendo a crítica válida, que é válida e que cabe a discussão. O resto, o que massificava mesmo, era mentira pura e simples, era um festival de fake news, festival de alarmismo e de bizarrices de toda sorte. E as pessoas tinham lucros e views com isso, tá? Mesma coisa a discussão que a gente teve no Brasil sobre urna. A discussão sobre urna foi inteira eivada de mentira e foi uma construção mentirosa de modo a validar um golpe de Estado, tá? Mesma coisa a gente pode colocar, vamos lá, os exageros que o STF cria e que a esquerda cria falando de fake news em redes sociais ou agenda trans, ou seja, é uma galera maluca, usa desses instrumentos, vamos dizer, de polarização e politização dentro do game, e aí você vai criando monstruosidades e a gente fica discutindo essas maluquices. Então até que ponto a gente é pautado por isso? Veja, eu acho que o Jordan Peterson, ele foi se tornando um cara meio chato conforme o tempo foi passando, mas a crítica dele ali, à direita como um todo, não está, vamos dizer, errada. A direita, ela é construída sobre um altar de mentira, cara. A direita é construída sobre um altar de mentira. A direita digital, ela é construída sobre um altar de mentira, sim. E dado que ela vai se renovando e se alterando, e ela é muito competitiva internamente, porque ela não existia de maneira estruturada, então tá todo mundo meio que nos últimos 10 anos ascendendo, a gente tá vivendo um gold rush, né? Então o que é um gold rush? Lembra da corrida do ouro que teve nos Estados Unidos? Então os cowboys, a galera que ia pro oeste, a galera que ia pra aquelas cidades, aí um matava o outro, tinha toda aquela loucura. Todo o processo que é um início, né? É uma corrida do ouro, todo mundo tem que se estabelecer no mercado novo, o início dele é super conturbado. E essa confusão é o que a gente tá vivendo. E nessa confusão, quem costuma se dar muito bem nesse início? Pilantra, e maluco, e psicopata, porque são pessoas que não têm limites, que não têm um limite ético, e naturalmente eles vão se destruir, eles vão se destruindo, as coisas vão indo, e aí você vai precisar estabelecer regras de convivência entre os agentes que se mantêm ali, para que você tenha algum grau de civilidade e aquilo se mantém e não vira uma loucura total e completa. Então você vai chegar em algum equilíbrio. O que nós estamos vivendo, ainda na direita, é a existência disso. Eu volto a colocar, as pessoas ainda, né, não realizaram na cabeça que, recentemente, e foi tudo mais ou menos no mesmo período, tá? Num período de um mês, o Eduardo Bolsonaro divulga uma moeda que claramente era golpe. O Milei divulga uma moeda dando golpe. A Meloni divulga uma moeda dando golpe. E o Trump, acima de tudo, divulga uma moeda dando golpe, uma criptomoeda, um token, aí não sei exatamente como é que é o nome. Cara, todos os agentes políticos se falam dessa direita no mundo aí, deram um golpe mais ou menos ao mesmo tempo, nos seus próprios seguidores. Um golpe na cara dura, assim, golpe. E a galera aceita e continua defendendo eles. Então, isso meio que foi normalizado e a galera ainda não tá realizando, cara, isso aconteceu. Pelo contrário, as pessoas estão sempre em busca de uma próxima aventura, então elas meio que elas esquecem. E assim, a velocidade do esquecimento das pessoas com as redes sociais é maior do que antes. O que é estranho, porque as redes sociais fazem com que nada desapareça, né? Tudo hoje é filmado, tudo é postado, todo mundo vai resgatar um tweet seu de 1, 2, 5 anos atrás. Então, as redes sociais, em certa medida, deveriam fazer com que houvesse uma memória comum e você, né, vai lembrando as coisas, você vai concatenando. Mas não, primeiro porque a própria neurociência prova, a gente toma decisões baseadas em impressões recentes sobre as coisas, né? Então, as impressões mais recentes, elas pautam com uma intensidade muito maior as decisões que você vai tomar. Inclusive, existe aquela frase máxima, né? Você é tão bom quanto sua última rodada, né? O esportista fala isso, você é tão bom quanto sua última vitória, com a última rodada. Na Fórmula 1, você é tão bom quanto sua última corrida, você é tão bom quanto seu último jogo. E a mente humana é feita disso e as redes sociais não quebraram isso. Pelo contrário, parece que, como a gente tá sempre desesperado por dopamina, por mais uma briga, por mais uma polêmica, a gente se esquece do que aconteceu. Então aí, que é o exemplo que eu dou, né? Como é que pode ter pessoas que acham que o Bolsonaro tá lutando por aqueles presos do dia 8, quando aquelas pessoas foram colocadas naquela situação pelo Bolsonaro, e quando elas foram presas no próprio dia 8, o Bolsonaro tratou elas como retardados mentais, como sabotadores, baderneiros, e hoje eles colocam como defensores, sendo que ele poderia ter evitado tudo aquilo, sendo que aquelas pessoas estavam na frente dos quartéis, porque o Bolsonaro e o Mauro Cid enganaram elas, e as provas que saíram, todas, deram conta de que aquelas pessoas foram enganadas pelo próprio Bolsonaro, né? O que é muito maluco, só que as pessoas nem realizam, nem ligam pra isso, né? Como a gente pode ver, até estava aí o rapaz lá, o Wilker Leão, pelo contrário, galera, agora é hora de se juntar, vamos nos unir aí contra o comunismo, né? O que eu acho até bom, eu acho que tá traçada a nossa risca disso. Eu acho muito engraçado, porque nós éramos acusados pela imprensa de sermos os psicopatas, ou os manipuladores, ou os emissores de fake news. E até 2018 a gente sofria ataques de toda sorte, ataques muito duros contra o MBL, porque o MBL, né, assim, até 2018 a nossa página de Facebook
Facebook era a página de política mais movimentada do mundo, uma das 5 páginas de políticas mais movimentadas em termos de audiência do mundo, o Riso pode me confirmar. Era bizarro. Em 2017, por exemplo, a gente tinha mais views diários na nossa página de Facebook que o Trump. Era bizarro. Só falando de Lava Jato, que mostra que sim, o brasileiro era completamente ligado em política de rede social e tal. Normal, né? Eu quero dizer que isso também não quer dizer porra nenhuma, porque não ganhamos dinheiro e estrutura com aquilo. Hoje a gente nem tem praticamente Facebook, usa muito pouco Facebook, e honestamente não faz diferença, o que mostra que os instrumentos pra você fazer convencimento são outros do que postar um meme, bomba, fulano foi preso, né? Dito isso, o que eu posso colocar, a imprensa nos colocava nesse polo, mas a gente começou a estabelecer os limites, porque quando a gente viu o surgimento do Bolsonaro, a gente começou a perceber, pô, mas o negócio é puro picaretagem. Acho que pra mim o grande susto veio com o Frota. Eu sempre conto isso, eu não quero me repetir, mas quando o Frota roubou a marca MBL no ano de 2017, ele registra a marca MBL, com a gente já tendo feito um registro anterior, e vai na imprensa falar que se tornou dono da marca MBL, e tenta tirar nossas redes, nosso site, tudo do ar, cancelar eventos que a gente estava fazendo, ou seja, ele queria fechar o MBL, e aí ele vai na Mônica Bergamo e fala, não, eu estou oferecendo pro Bolsonaro, o Bolsonaro fala, eu aceito, só não pode me dar beijo na boca. Eu falei, puta que pariu, tá autorizado dentro da direita você ser um completo careta, porque esse Frota é um completo de um vagabundo, sempre foi, um vagabundo, um lixo humano, e as pessoas, não, o Frota é conservador, o Frota está enfrentando a esquerda. Eu falei, puta, olha o tipo de manipulação que a gente tá tendo, né, um cara que tem um comportamento psicopático. Aqui ó, Bolsonaro disse que só não beija Alexandre Frota, mas aceita a marca MBL. Gente, isso que eu tô falando aconteceu, tá, ó, de 2017, parece assim, foi muito tempo atrás, e foi, né, 8 anos atrás isso, 7 anos e meio atrás, mas isso aconteceu, só pra vocês verem, tá, isto aconteceu, e nós tivemos que lidar com isso, e na época o público nosso, que também era Bolsonaro, tinha um público horrível na época, né, hoje acho que ninguém daquela época nos segue, nos falava nas lives, existia um famoso MBL News naquela época, com Salsicha e tal, o público falava, parem de brigar, se unam, o argumento que o nosso querido Wilker tá usando, vamos nos unir, né, em nome do, se unam, eu definitivamente naquela época a gente falou, puta, não dá pra se unir com todo mundo, naquela época eu falei, nós não vamos apoiar o Bolsonaro de maneira alguma, porque esse cara é um picareta, e um cara que se junta com o Frota, e aí a direita, a gente achava que, vamos dizer, havia uma direita muito bacana, havia uma coisa muito bacana acontecendo, e havia um pequeno percentual de malandro, tipo, todo setor tem seu pequeno percentual de malandro, e pra gente entender que na verdade 90% é malandro e só 10% presta. Quando a gente for entender, na verdade, que existe aquela questão talvez a proporção lá do Pareto lá, né, 2-4, não sei o quê. Quando a gente for entender que, deixa eu entender, o que importa aqui é uma pequena minoria que presta e o resto não presta. Quando a gente foi conhecer o Dallagnol, falou, puta, o Dallagnol é um puta de um vagabundo. O Dallagnol é um mentiroso do cacete, né? O Bolsonaro acaba com a Lava Jato e fica igual uma cadela atrás do Bolsonaro lá. Bolsonaro te amo, Bolsonaro te amo. Quando eu for entender que o comportamento geral é um comportamento interesseiro, vil, que os caras trocavam com a coisa e que tudo era fingição, a gente se sentiu o maior otário de todos. E foi uma coisa que pra gente foi uma dor existencial, monumental. Foi uma 80-20. Foi um troço assim, puta que pariu. Que é isso, cara? Foi chocante. Eu falo pra vocês, o negócio, assim, foi bizarro. Porque a gente começou a olhar e falar, não valeu a pena o impeachment. Até hoje vem essa questão, o impeachment, né, ele fez... o impeachment vai fazer 10 anos isso, né, em 2000 ano que vem o impeachment vai fazer 10 anos, o impeachment vai fazendo 9 anos agora, né, o impeachment vai fazer 10 anos. Valeu a pena o impeachment, né, eu acho que valeu a pena historicamente como uma vitória que tirou o PT essencialmente do poder por conta dos crimes que eles estavam cometendo em série, era uma série de crimes, eles transformaram o Brasil numa cleptocracia, sim, mas as consequências do impeachment até agora, por mais que a gente tenha algumas consequências econômicas como a reforma trabalhista, a PEC do teto, consequências do governo Temer, tá? E um pouquinho da reforma da Previdência que depois veio no governo do Bolsonaro. No geral, as consequências pro Brasil, eu acho que elas estão ali quase que um 0-0. E olha que eu posso falar assim, o impeachment em grande medida definiu o que foi o MBL. O MBL falou, nós temos que ser legatários, defensores do impeachment pra sempre. Veja, hoje o MBL é muito maior do que foi o impeachment, né? O MBL sobreviveu, né? Você já viu aquela história daquelas bandas que eles chamam de One Hit Wonder? Você sabe o que é One Hit Wonder? Aquela banda que faz uma música só, estoura com aquela música e desaparece, né? Então o One Hit Wonder sempre teve. E a gente todo mundo tem um medo de ser um One Hit Wonder. O MBL, porra, se a gente for uma banda de um sucesso só que foi o impeachment, né? Ou banda de um primeiro álbum incrível. Mas não, o MBL resistiu ao teste.
inédito tempo, os 10 anos provam que o MBL resistiu. O MBL é a instituição jovem de política no Brasil, talvez mais importante com certeza mais importante dos últimos 50 anos da política brasileira, só pra entender, tá? Nós nos últimos 50 anos somos mais importantes do que a Uni, né? Eu sei que a galera da Uni vai se rasgar, mas fomos. E olha que nós não temos direito estatal, não somos uma entidade praticamente paraestatal como é a Uni. Não, nada disso. Nós somos uma entidade privada e nós somos mais relevantes. A gente entregou o impeachment. A Uni fingiu que entregou alguma coisa de impeachment lá com o Collor. A gente entregou o impeachment de verdade, participou da articulação e permanecemos sendo relevantes na política brasileira, coisa que a Uni não é há muito tempo. A Uni não serve pra nada, sejamos lá. A Uni é uma vendedora de carteirinha de estudante. Só que a gente não vai se resumir a isso, né? Montando partido político, movimento cultural, tem todo um pacote de construções que a gente tá fazendo que são bem legais. Então, eu acho que o fato do MBL tá fazendo isso ajudou a gente a sobreviver e impôs um conjunto de valores. E o problema é o seguinte: nada nos diz que o restante da direita vai melhorar. E me parece que a regra, não só aqui, mas nos Estados Unidos, fora, é a regra da picaretagem, né? O grifter é a regra, ele não é a exceção. E talvez a gente possa ter, na verdade, como é que eu posso colocar aí, galera? Você sabe a distribuição normal, a curva da distribuição, a gaussiana, aquela curva do sino, né? E aí ela pode ir pra direita e pra esquerda, né? Na qualidade, né? Dependendo do país, né? Então o Brasil vai, a direita quando ela vai ser muito picareta. Talvez na Alemanha ela não vai ser tão picareta, tal. Mas a distribuição é a distribuição normal, e aí a intensidade vai se dar de acordo talvez com a natureza moral, o grau de confiança que as pessoas têm. Claramente o Brasil, por não ser uma sociedade baseada em confiança, você tem muito estímulo para que, caso seja um político trabalhando com redes sociais, você seja o mais picareta possível. Então os nossos estímulos são muitos da picaretagem. O Brasil é um país de picaretagem. Vamos lá. Eu acho que a lógica, tá? E muita gente fala, então vamos impedir por lei. Eu também não acho, tá? Eu acho que a gente vai continuar sendo vítima disso, mas cada vez com uma intensidade menor. E em algum momento as pessoas vão começar, por uma questão de seleção natural, a escolher o que funciona. Nada nos diz que isso vai acontecer, tá? Mas eu acho que nós vamos ter casos aqui a colar que isso vai acontecer. Eu sei que muitas pessoas, não vai virar regra, mas você vai ter várias exceções. Eu acho que as exceções à regra vão ajudar a melhorar o cenário geral. Eu acho que o grande mercado da política brasileira já tá tomado. Eu acho o seguinte, caras como o Nicolas, que já estão cruzando a barreira, todas essas pessoas que estão muito grandes, elas vão continuar muito grandes, e estruturas políticas estão sendo montadas ao redor delas, nos estados. Então meio que essas coisas vão começar a se sedimentar. O eleitor vai começar a repetir o voto e concentrar o voto em poucas pessoas, que foi o caso da eleição de 2024, né? Você teve poucos caras com muitos votos já na direita. Tipo, o Bolsonaro falou, eu não vou ficar errando. É o que? É Pavanato aqui em São Paulo? É Pavanato. É o cara do Nicolas, é o cara do André Fernandes. Os caras vão começar a direcionar o voto ali. E eu acho que é até melhor, né? Diminui as expectativas, ainda que uma pá de gente vai ser puxada ali pelo coeficiente, que é o sistema nosso. Mas eu acho que a gente formar, por exemplo, muitos prefeitos, bons prefeitos, isso vai fazer uma diferença. E eu já vejo pelos mandatos dos nossos vereadores que tem um padrão, né? A maior parte dos nossos vereadores faz um trabalho muito municipalista. Esse trabalho, ele está rendendo, e esse trabalho está obtendo reconhecimento. Então a gente já fez com com grande parte das novas lideranças nossas, uma mudança de estilo, e mais, os nossos vereadores, na sua maioria, são grandes referências na cidade, né? Das cidades menores, em Paraitinga, São Luís do Paraitinga, a Cruzeiro ou a Chapada Gaúcha, Coluna. Aliás, Luna tá fazendo um grande trabalho de vereança lá, tá? Virou referência na cidade. Até os das cidades maiores, tá? Amanda em São Paulo, Pedro no Rio, que já era referência, Faustino, Sandro, tem um referencial ali. Eu acho que é importante a gente colocar, a gente começou já a construir isso. Só que isso vai mudar muito com o partido, e vai mudar muito quando o partido tiver seus primeiros prefeitos eleitos. Uma coisa que está começando a acontecer é pessoas que não pretendem ser grifters ou pilantras, mas eles estão se aproximando. E eu venho notando essa aproximação, eu fico surpreso, porque, veja só, para cada Wilker Leão que adota um caminho assim, deveria haver um cara como esse aqui, um Mídia BH. Eu vi ontem, eu fiquei, caramba, tá? O Bruno, eu conhecia ele é de Curitiba, inclusive concorreu a vereador na última eleição. Ele tem um canal, abre o canal dele, Mídia BH no YouTube, só pra vocês verem o tamanho do canal dele. Vamos lá, vai em vídeos, vamos ver, os últimos vídeos, vamos lá. 248 mil views, 647 mil views, 12 mil views, 91 mil views, 28 mil views, 21 mil views, 35, 33, 842, 21. Cara, vocês devem conhecer o Mídia BH, ele é lá de Curitiba.
ele é um puta youtuber de política. E ele é um cara que fala com um público que vai de MBL a bolsonaristas. Dito isso, ele não vende a mãe. Ele não vende a mãe pelo like. Pelo contrário, ele investe na qualidade dele, ele tem um estilo, ele tem um público. Ataca um público mais popular, consegue chegar nele, entrega boas edições, material bem feito. O que eu quero mostrar? Veja só o que ele postou no Twitter dele, tá? Vocês sabem que, assim, o cara mais contrário a esse tipo de coisa sou eu. Eu não gostaria de ser candidato de maneira alguma, tá? Eu tô, assim, Danilo, ô Gentili, você bombou semana passada. O Danilo da semana passada, puta que pariu, tá? Tem mais de 10% nas pesquisas. Aquele Danilo que estourou nas redes sociais. Não quero. Dito isso, olha só, o cara vai e ele faz uma lista de coisas, ele falou motivos pra votar em Renan. Que isso aqui é motivos pro MBL, mais do que Renan. Combate frontal às facções. Hoje o grupo de direita que faz isso é o MBL. Um dos principais articuladores do impeachment da Dilma. Fomos. Assim, isso eu volto a colocar, isso é reconhecido pelos inimigos da esquerda. Se for perguntar pro Temer, ele vai falar. Conseguiu fundar o partido. Sim, estamos na reta final. Vamos fundar o partido, sim. José Dirceu da direita, são seus olhos. Quem dera eu tivesse o track record, o sucesso que o Dirceu teve do ponto de vista eleitoral e organizacional, tá? Impediu o PL 2630 de passar. Cara, Rizzo, assim, temos mérito aí, né? Não digo que nós impedimos sozinhos, mas nós fomos os principais organizadores da pressão nos deputados, isso foi bem claro. O Arthur também naquele debate com o Orlando foi essencial. Sim, nós tivemos esse papel. Também lá em Brasília. Destruiu o Sleeping Giants. Acho que temos mérito nisso também. A gente esfolou o Sleeping Giants. Nós e o chat inteiro aqui da live. Não. Quando eu falo nós, eu não tô falando... Veja só, eu tô tirando do Renan, o que ele colocou, Renan Santos, eu tô coletivizando, eu tô sendo um comunista, eu tô coletivizando aqui as vitórias, que é o que tem que ser, né? Quando há um erro do grupo, você individualiza o erro pra você. Mas se a vitória é sempre do grupo, a vitória é nossa. Quando eu falo do MBL, eu tô falando de vocês que participam aqui, tá? Nós destruímos o Sleeping Giants, sim. E no caso aqui, tomamos uns processinhos e ganhamos, né? Então, rolou vitórias. Eu achei, assim, decentíssimo da parte dele. Eu achei super ousado, porque, veja, ele está publicamente falando, olha, esse Renan aí, que é um desafeto do bolsonarismo, de grande parte do bolsonarismo, esse cara tem qualidades que são válidas pra colocar ele no jogo. Eu nem sei como agradecer, porque eu não sinto que eu mereça isso. Novamente, todas essas vitórias aí são vitórias do nosso grupo, mas... Dito isso, pra cada um que vai pra lá, pode ser que um venha pra cá, porque é o seguinte, não é sobre as nossas conquistas, é sobre a capacidade que a gente teve durante todo esse processo de ter essas conquistas, mesmo recebendo facada e porrada o tempo todo. Já paro pra pensar que todas essas conquistas vieram num processo em que a gente era minoritário e que tudo aquilo que a gente fazia era minorado por uma quantidade monumental de vagabundos que roubavam nosso espaço, ou de gente que saiu do MBL pra se bandear pro bolsonarismo. Então, eu acho, assim, de maneira muito, muito sincera, que o recado tá chegando pras pessoas certas. O Bruno, conheço ele pessoalmente, conheço o Impera, ele conhece o Beta, o Bruno é um sujeito decente, ele não é um grifter. Então, se essas pessoas entenderem, pô, esses caras, ele listou mais coisas, esteve na articulação de todas as reformas econômicas do Brasil desde o governo Temer. Tivemos. Treinou um japonês pra bater na esquerda. Esse cara, eu não tenho esse mérito. Contra a agenda woke, sim, odiado pelo PT, PSOL e todas as lideranças da esquerda, verdade. Criou um plano com intelectuais e estrategistas políticos demonstrando como vai mudar o Brasil, livro amarelo, sim, criamos. Criou revista que trata mensalmente todos os temas relevantes da direita mundial, criamos. Possui contato diário com o público, verdade, temos isso. E sim, convocamos a maior manifestação da história do Brasil, sim, verdade. Essa aqui é um recorde nosso, não adianta tentarem retirar, essa aí é nossa, esse título é nosso, e aparentemente não será alterado tão cedo, né, Rizzo? E também foi tetracampeão do futebol da firma como um zagueiro do time Escrotos, né? Camisa 14 do Escrotos. Então, eu acho, tá? Eu acho de maneira clara, tá? Que nós estamos começando a atrair pessoas boas pra perto. A quantidade de vereadores querendo se aproximar do Partido Missão, tá? E inclusive pessoas interessadas em serem candidatos a deputado federal, estadual, governador pelo Partido Missão, é colossal. E já tá vindo, tem algumas pessoas boas que eu venho comentando aqui e ali, tá? Por exemplo, a gente tem uma liderança no Rio de Janeiro, que é o Rafa Luz, que falou, Renan, eu gostaria de ser pré-candidato a governador e tô me colocando humildemente aqui pra isso. Ele se colocou de uma maneira tão humilde que eu falei, cara, ele é um cara que tem uma proposta ambiciosa, é um bombeiro, é um cara conhecido, tá? O Rafa Luz é o cara que quando teve um incêndio no Museu Nacional, ele resgatou lá os restos ali da Luzia, que é
é um dos primeiros habitantes aqui das Américas, do Brasil, né? E ele conseguiu fazer isso, ele faz um trabalho defensivo nas escolas, ele foi policial militar, bombeiro, e ele ajuda nessa questão de proteção e defesa nas escolas, faz um belo trabalho. Ele falou, ele chegou com muita humildade, aquela humildade que te cativa, somado a uma grande ambição. Grande ambição com grande humildade são características, quando juntas, muito vencedoras. A pessoa que é muito humilde e muito ambiciosa ao mesmo tempo, tá? Cara, tô me vendo, pô, que legal, tá pintando alguém legal aí, legal, pô, bacana. Lá na Bahia, o Mauro Cardimba, né? Procura lá, Mauro Cardimba. Tá? É um empresário conhecido na Bahia, começou a juntar, porque a Bahia é um catalisador, falou, e é um cara porreta, um cara que gosta de falar atrocidades como eu, tanto que ali tem uma foto minha e dele, ambos falando atrocidades. O Mauro falou, quero ser candidato a governo da Bahia pra botar pra F ali no crime. E ele fala, e vocês sabem que na Bahia é complicado falar esse tipo de coisa, ele tá falando ali, falei, Mauro, você vai morrer, ele, tô nem ligando. Então beleza, mas essas pessoas estão chegando, a gente começou a ser um hub, tá? Um hub de pessoas interessantes, tá? O República das Bananas Renan elogiando a humildade, não é. Eu elogiei a humildade como uma característica aqui anexa, que não é tipo, eu estou sendo humilde, me amem, sou humilde. Não, eu não acho humildade ruim, eu acho que a pessoa que se define como humilde é ruim. O Rafa não se define como humilde, entendeu? Vamos lá. Mas, assim, estão chegando essas pessoas, vereadores na casa das dezenas. Então, eles têm que entender assim, o muro pra entrar na missão não é baixo, o muro é alto. O muro é alto, e cada vez é mais alto. Por mais que tenha, sempre vai ter na política traidores e tal, na prática, a gente diminuiu demais. E eu quero que isso diminua pra ser, assim, uma coisa marginal. Porque a qualidade tem que agregar, a gente não é sequer humildade e tal, é coragem, é honra, é temperança, ousadia e inteligência. Essas coisas todas têm que andar junto. Na verdade, cara, uma coisa que é bem clara, se a pessoa for inteligente, a chance dela ser picareta é menor. E pra muita gente soa contra-intuitivo, porque as pessoas acham que o picareta ou o malandro é uma pessoa muito esperta, muito inteligente. Mas na verdade é uma pessoa que usa truques retóricos pra levar outros a erro, tá? A inteligência bruta, ela em geral vem acompanhada de, vamos dizer, de um conjunto de posturas, vamos dizer, que constroem sociedades baseadas em confiança. Tanto que você vai pegar a distribuição de inteligência e comparar com sociedades onde a distribuição se dá, vamos dizer, de maneira mais caudalosa, né, nos números de QI, essas sociedades são sociedades também baseadas em confiança, né? Vamos ver, talvez seja por outras razões, às vezes é a conscienciosidade, às vezes, não sei, né, determinadas tendências que as pessoas têm a cumprir em palavra, confiar em uma nas outras, não sei exatamente especificar, mas eu acho que a inteligência ajuda, no mínimo ajuda você a não querer ser um picareta, né? Então, eu creio sim que essas qualidades fazem com que o nosso muro fique alto, e o muro ele vai ficar alto no começo, tanto para candidatos, lideranças entrarem, quanto pra eleitor. Você fala, como é que é? É assim, um muro baixo, qualquer eleitor pula, né? O muro baixo, então tudo bem, eleitor, vem aqui pra cá. Por quê? Porque, tô oferecendo dinheiro, o muro tá baixo. Tô oferecendo conversa mole, o muro tá baixo. O nosso muro pro eleitor vai ser alto durante um período. Será alto. E eu acho que a nossa participação na eleição de 26 será uma eleição em que teremos muro alto para candidatos e muro alto pro eleitor. O muro vai ser alto para eleitor também. Nós temos que ter coragem de chegar nas eleições e falar, olha, se você tá em dúvida entre o nosso candidato a presidente e o candidato do PT, ou sei lá, o Pablo Marçal, vota neles. Por favor, vote no porque você não tá entendendo o que a gente tá propondo e acha que o Marçal, o candidato do PT, é uma opção, fique com esses caras. Nós temos que ter uma postura na próxima eleição de dizer não pro eleitor. Definitivamente, porque é uma postura de educar o próprio eleitor. De entender, o eleitor, eu não tô... Porque num país que compra o voto do eleitor, você rejeitar, vamos dizer, certas impressões toscas que o eleitor quer ter sobre a política, tá? É um ato de educação. E pra mim é um ato muito claro de educação. A gente tem que saber rejeitar. Por exemplo, você tá afim de vender seu voto? Você tá o quê? Você tá afim de ouvir aqui que o candidato vai falar que vai te dar uma bolsa maior que a do outro? Igual teve na eleição de 2022, né? Ficou o Lula e o Bolsonaro competindo se o Bolsa Família era melhor que o Auxílio Brasil. Alguém tem que falar, ó só, acabou essa putaria. A gente vai ver uma maneira de acabar com essa história de que 3 gerações de mulheres estão recebendo bolsa. A gente vai perder um monte de voto? Vamos, mas chegou o momento de que alguém chegar numa eleição e propor assim, eu não tô querendo levar tudo. Alguém tem que falar a real numa eleição. Pra quê? Pra estabelecer um padrão. Porque do jeito que tá, a próxima eleição vai ser uma competição de picareta. O Mídia BH, perdi a eleição, mas não fui pro PL. E não usei nenhuma foto do Bolsonaro nem Nicolas. Valeu a pena. Pois é, o Mídia BH deve saber que houve todo um mercado eleitoral em
basicamente distribuição de vídeos de Nicolas e Bolsonaro que determinavam a eleição. Eu sei que em São Bernardo, Santo André, várias cidades média barra grandes ao redor do Brasil, isso fazia toda a diferença. Às vezes o cara precisava de 1.000, 2.000 votos, né? Plum, chegava um vídeo do Bolsonaro, ele impulsionava ali, vapo. Isso aconteceu, assim, em muitos lugares ao redor do Brasil. Então, o game pra mim, tá claro o que nós precisamos fazer. E o que a gente tá propondo é difícil. Vocês entenderam aqui no chat? Se a gente vai chegar e participar de uma eleição, a gente tem que lançar candidatos a governo, candidatos à presidência, que falem as verdades que precisam ser ditas. E verdades que vão doer, inclusive, no candidato. A dor não tem que ser no adversário, a dor tem que ser em si. Você tem que mostrar que você é tão rígido com seus valores que você tá disposto a sentir a dor daquilo. Os nossos candidatos ao governo que se propõem fazer uma guerra ao tráfico, a gente fala, porra, protege sua família. Não, o cara tem que, assim, você vai desocupar uma favela, esteja junto, more naquela semana que tá fazendo uma desocupação do crime daquela favela, naquele lugar, mostre que você vai estar junto com a tropa lá, ou seja, skin in the game, coloque o seu na reta. A gente tem que fazer todo mundo nosso, ao nosso discurso, ao discurso duro contra o crime, pois bem, a gente vai se compromissar aqui a colocar o nosso na reta. Mas vocês têm muito a perder. Sim, vamos botar o nosso a perder. Você só vai ganhar alguma coisa se você tem algo a perder também, no sentido de que as pessoas certas vão ver que você não é um picareta. Precisamos fazer isso. Então, assim, a gente tem que questionar um monte de coisa. Alguém tem que vir a público e falar o seguinte, sabe o que o Lula fez agora? Essa política de estar distribuindo agora, o usuário de Bolsa Família não paga conta de luz. Entendi. O Brasil tá virando um país joga os custos todos no Brasil que trabalha e produz, que tá todo cagado, e aí, não, vamos ficar dando coisa. Entendi, você vai ficar dando coisa pras pessoas mais improdutivas. Sejamos honestos, alguém precisa falar isso. Mas vai perder o voto. Alguém precisa, especialmente na eleição original. Por quê? Porque você tem que estabelecer um muro. Ou qual o tamanho do muro que você vai estabelecer? A primeira eleição nossa da missão tem que estabelecer um muro. Mas você tem que, na primeira eleição, estabelecer a porra do muro. Entendeu? Levantemos o muro, estabeleça o padrão. E fale o que as pessoas não querem ouvir. Seja absolutamente amargo. Até porque não existe remédio doce, né? Remédio docinho em geral não funciona. Remédio é amargo. Nós, no Brasil, precisamos sentir dor. E nós somos um país que estamos à procura eternamente do prazer. Estamos sempre procurando prazer. E aí temos a dor e ficamos putos. Eu tava querendo prazer. Por que eu tive a dor, né? Nós temos que mostrar, é dor, é amargo. E assim, vamos ser honestos, o Milei ganhou uma eleição falando isso. Eu vou tirar todos os benefícios. Eu vou botar pra F. Só que a situação lá tinha chegado num ponto de não retorno. A economia argentina estava em frangalhos, estava destruída. Então as pessoas falam, o câncer, né, espalhou, né, vou ter que tomar um remédio muito a mais, uma quimioterapia. No Brasil não, porque no Brasil, o Brasil é um país muito louco em que a gente, quando dá certo, nunca dá muito certo, e quando dá errado, nunca dá muito errado. A gente fica sempre num vale da mediocridade. Só que não é nem mais mediocridade, porque enquanto o mundo avança, relativamente ao mundo, a gente avança menos. Então, a gente tá ficando, por mais que a gente vai avançando um pouquinho, porque a produtividade, né, os ganhos de produtividade que a tecnologia gera tem um efeito deflacionário no mundo e tal. Então a gente, né, se aproveita dos avanços que o mundo cria e que o mundo consome coisas nossas, a gente vai melhorando aqui. Então o Brasil vai melhorando, tá vendo? Tá subindo. Mas quando comparado com o mundo sobe, o Brasil sobe assim e o mundo sobe assim, entendeu? Então a gente, em termos relativos, a gente tá mais pobre quando comparado com o mundo, a gente tá mais irrelevante. Então a gente fica nesse vale da mediocridade aqui, vivendo. Então não é que a gente tá completo, assim, ninguém quer. Todo mundo no Brasil quer ouvir assim, vai dar tudo certo, fica tranquilo que você não vai precisar fazer nada de novo, você não vai precisar fazer nada diferente e que vai dar tudo certo. É mentira! É tudo mentira! É tudo mentira! O Bolsonaro vídeo, basta amar o Brasil, tá ok? Ama o Brasil, aí seja patriota, tem Deus no coração, aí o cacete. Pode botar 10 mil bandeiras do Brasil atrás de você, pode falar que ama a Deus 10 mil vezes, pode falar que, sabe, que porra, não é vagabundo. Fala o que quiser, você não vai resolver esses problemas. Se isso não significa assim, que você vai derrotar a elite do funcionalismo, se isso não significar que você vai destruir o crime organizado, se isso não significar que você vai retomar as áreas tomadas pelo crime, se isso não significar que você vai educar de verdade as crianças brasileiras, de verdade, tá? E que você não vai alterar, vamos dizer, esse processo de desconstrução da cultura nacional e transformação da gente em bicho. Se ninguém tocar nessas feridas e resolver esta merda, tá? Que me desculpe, é tudo papo furado, porque é isso que virou. Tá aí o Lula só pensando assim, como ele distribui mais dinheiro de helicóptero. A conta de luz, tem que ter um candidato que fala, eu vou tirar esta porra, tá? Você vai ter que, assim, ganhar dinheiro e você vai ter que pagar a porra da sua conta de luz, entendeu? Você vai ter que... Outra coisa, tá? Se você tá há 3 gerações recebendo Bolsa Família, definitivamente o Bolsa Família deu errado. Por mais que, em termos sociais, o Bolsa Família tenha dado certo.
A gente aniquilou a fome extrema no Brasil. E, cara, o Bolsa Família ajuda a brecar o êxodo rural. Pensem o seguinte, as periferias sem Bolsa Família estariam muito mais lotadas. A pobreza, o crime, tudo isso, o colapso de sistemas de saúde e tal, estaria, né, muito mais agravado. Mas dito isso, a situação não dá pra ficar como tá, porque a gente tá virando um país disso. Tem um vídeo que tá rodando, até daquela Maria Fernanda, tem um vídeo dela rodando, em que ela tá reagindo a um cara, acho que é aqui em São Paulo, um caiçara, falando das bolsas que ele recebe. Não, é R$1.000 não sei o que, é R$500 não sei o que. Mas que é isso, cara? Mas que cacete é esse? Porque, assim, se você tenta trabalhar e produzir, pra ter um mínimo de dignidade num país horrendo, você é tratado como um vilão, você tá permanentemente sendo taxado. E aí vem um cara, faz porra nenhuma, fica coçando o saco, me dá R$1.000 aí, o governo me deu não sei o quê. Que isso, porra? Tá errado isso. Tá errado. O Gogman falou, sem Bolsa Família estaríamos na Índia. Cara, tem um problema, cara, aí. A gente não tá, talvez, com a pobreza extrema que a Índia tem, mas definitivamente a gente também não consegue ter uma economia dinâmica como a economia indiana. A economia é dinâmica. A Índia se industrializa, a Índia tá formando classe média, a Índia consegue pegar as pessoas mais capazes e trabalharem com tecnologia. Nós não conseguimos. A Índia é um país que tá mais dinâmico, que cresce mais, que atrai mais investimento do que o Brasil. Então, a que preço? A que preço? Nós temos, cara, vamos ser honestos, tá? Dezenas e dezenas de milhões de pessoas, não tô contando os aposentados, dezenas de milhões de pessoas que no máximo faz um bico aqui e acolá e fica amealhando auxílios municipais, estaduais e federais e montando um combo pra subsistir. Definitivamente isso não vale a pena. Não é um pacto social decente. Ah, não, mas pelo menos ela não morre de fome, ela não vai pra periferia, ela não vai entrar pro crime. É isso que vamos usar os argumentos, vamos dizer, pragmáticos, utilitaristas disso. Se você for ouvir o argumento, na prática, né? Tá, mas é esse o país que você quer viver? Em que uma parte da população, então, é como se ela fosse um problema, então você joga um dinheiro pra ela e taca ela, deixa ela encostada num canto, vivendo um ciclo de nada, porque aí, né, o Estado, já que porque assim, ó, entenda o seguinte, essa pessoa super pobre, já que ela é tratada assim, ela não serve meio que pra nada, né, ela é muito pobre, então, ela não precisa ter educação, então eu vou fingir que eu dou educação, enquanto isso emprego um monte de gente com isso, eu vou fingir que eu dou saúde, enquanto isso emprego um monte de gente e desvio muito dinheiro nisso, eu vou fingir que eu ponho saneamento, eu vou fingir que eu administro os interesses dela, você não faz porra nenhuma, porque você no fundo assim, ó, é o seguinte, tá, fica se arrastando aí, toma um dinheiro, cala sua boca, e é isso. Então se o pacto brasileiro é esse, vai tomar no cu, que bosta de pacto é esse? O Neto falou, Bolsa Família é um paliativo e não uma solução, exatamente, só que no Brasil o paliativo vira, né, hoje o normal é o paliativo, e nós temos que aceitar essa porra. Quer ver, dá um play nesse vídeo aí, é no Rio, né, parece que é em Niterói. Aluguel social. Porque aqui em Niterói, eu ganho da prefeitura aqui R$1.002 de aluguel social. Aí eu ganho mais 600 do auxílio. 1.600. 1.600 do auxílio. Mais 500. Com mais 500 do cartão, que todo mundo que é registrado aqui em Niterói ganha o cartão. Então eu recebo R$2.100 aqui em Niterói sem precisar trabalhar, sem precisar fazer nada. Então eu vou fazer merda. Ainda ganhou um apartamento aí. Só se eu for doido. Ainda ganhei um apartamento lá na Titioca. Minha casa, minha vida, que eu morava lá no galpão. Por que ele... Eu não vou continuar. Um sujeito, um homem, idade produtiva, sem camisa à tarde, andando de chinelo, vai tomar no cu, cara. Vamos ser honesto. Homem, um homem produtivo que não tinha que ser um vagabundo, tá de chinelo, sei lá, numa quarta-feira à tarde de sol, vai tomar no cu, cara. Isso é coisa de vagabundo, é vagabundo com vema. Só que é igual fala assim, prendeu, matou, que é tipo, olha, que libertador fala assim, tem que ser libertador falar, tem uma massa de vagabundos que a gente sustenta, é vagabundo, o cara não faz nada, ele é um vadio, é um chinelão, é um vagabundo, é um chinelão. A gente não pode sustentar chinelão. Eu entendo o argumento, mas se você não sustentar o chinelão vai fazer um favelão. Pois é, cara. É o seguinte, a gente vai ter que meio que ter uma blank generation, vai ter uma geração meio perdida. Tem uma geração de, sei lá, 50, 60, 70 milhões de brasileiros que a gente vai ter que extrair o que dá ali, né? Os filhos dela vão ter que ter uma educação, você vai ter que ter uma linha de corte. Os filhos dessa geração vão ter que ter uma educação monumental, tá? Monumental, porque um dia esse cara vai envelhecer e vai querer se aposentar. E ele, essa massa de dezenas de milhões de brasileiros que não contribuíram e não contribuem pra porra nenhuma, vão querer coisas. Aí não adianta ficar com uma massa de trabalhadores formais, pequenos empresários, informais, de, vamos chutar aí, 60 milhões de pessoas, 70, sustentando. E não dá, cara. Com baixa produtividade, no mundo ultra competitivo, em que a renda é produzida em outros lugares, em que a tecnologia gera concentração, essa concentração ela vai ter um efeito deletério para quem não tem acesso a essas tecnologias, ou no mínimo quem não tem a sede das empresas. E aí?
E aí? Beleza, sobre o efeito deflacionário de existir a tecnologia em si, mas os lucros não são nossos. Tipo, a gente é uma bosta. Sacou? Alguém vai precisar falar que não dá pra ter isso, cara. Alguém precisa falar, o rei tá nu. Não dá pra aceitar um homem de, sei lá, aquele cara... É que ele tá com uma lata meio envelhecida, mas esse cara não deve ser muito mais velho do que eu, Riso. Deve ter seus 46, 40... Deve ter idade do Beraldo, por exemplo. Esse cara é um vagabundo, esse cara é um chinelão. Não dá pra falar, ô vagabundo, ô seu vadio. O que você tá fazendo aí que recebe um monte de dinheiro? Não fala, porra, tá de chinelo e bermuda, sem camisa à tarde. Entendeu? Assim, são esses os instrumentos que a gente foi criando? O Vitor Kilson, ele já é aposentado? Pois é. A gente já tem pessoas em idade útil aposentadas, tá? O Brasil precisa desesperadamente de um choque de capitalismo. É um choque de capitalismo mesmo. Né? Posso sugerir um pele pouquinho agora? Assim como a gente deveria ter um teto de gastos, de salário, de auxílios no judiciário, devia ter um teto de assistencialismo. Porque um cara desse recebe mais do que um salário mínimo. É óbvio. Isso é um absurdo. Isso é completamente absurdo. Um cara não fazer nada e receber mais do que um trabalhador. Só que a discussão no Congresso, não, 6 por 1, do não sei o que, 6 por 1, do não sei o que. Lembra que eu falei? Isso é conversa de louco, isso é papo de maluco. Não à toa veio de quem veio, né? Não à toa veio daquela figura grotesca. Não bota o botão, aperta o botão. Se eu não cito o nome, é melhor. Não à toa veio daquela aberração. Né? Não, é que você aperta o botão, aí fica, né? Fica um pouquinho processável. Porque igual quando eu falo do padre que gosta de comer moleque, que, né? Quando você não dá o nome, aí você pode falar a verdade. Ou aquele padre que gosta de comer moleque, ou aquela aberração que fica reclamando lá em Brasília, né? Esse gosta de botão. A gente tem que criar... o Brasil tem que ter políticas sociais? Precisa. Mas todas as políticas sociais nossas têm que ser baseadas em mérito e desempenho. Se você não empurrar a pessoa a melhorar, a política social é inócua. Ela vira um vício. Então, vou dar um exemplo. Pé de meia da Tabata Amaral. Ai, cachorrinho caramelizado. Ai, olha só, eu gosto. Beba água. Se hidrate, vou beber. Me hidratou. Se hidratou, é importante. Pé de meia, Tabata, cashback educacional Guto. Pé de meia, exista, esteja matriculado, toma um dinheiro aí. O do Guto, cashback. Desempenho, presença e comportamento. Presença, comportamento, desempenho. Aí você tem uma dedução de impostos estaduais para a sua família. Ou seja, o que a família viu? Ô, Cleito, vem aqui, Cleito. Você viu que eu posso ganhar um dinheirinho aqui? Ô, Cleito, calma. Ô, Cleito, tira umas notas altas. Vai estudar, Cleito. O que você tá fazendo aí no Tigrinho, Cleito? Vai estudar, Cleito. Você começa a criar um sistema de incentivos, né? Então, o sistema de incentivos, você faz com que uma política social aponte pra uma direção. Ela aponte pra uma direção. Vai ajudar a puxar uma média pra cima. A média passa a ser puxada pra cima. O outro não. Exista, respira, toma um dinheiro aí. Toma banho. Teve um negócio que é tão sintomático disso. Lançaram uma espécie de um bolsa-livro. Você soube disso, Riso? Procura aí, bolsa-livro. Lançaram uma espécie de um programa social que você só pode gastar em livros, tá? Bolsa-livro, governo. Tem que achar, cara, o nome do livro. Eu não lembro qual é. Bom, na prática, tá? As pessoas não usaram. O benefício existia, as pessoas não usaram. Lógico que vão ler livro, alguma coisa. Yasmin Abud mandou uma crítica. Vamos fazer todos ficarem acima da média. Não sei se é uma crítica, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o programa já falaram, Renan, mas a pessoa pode pressionar o professor. Então deixa eu entender. Os pais do aluno, que não participam em nada da educação dele, vão ter que pressionar 5, 6, 7 professores diferentes em vários meses do ano, para que na prova, na disciplina e na presença, o professor faça tudo para eles, em escala industrial. Então assim, você vai criar uma máquina de coação tão grande que vai dar polícia, né? Então imagine o seguinte, não é mais fácil para esse pai, em vez de tentar fazer um sistema regular de coação, ele simplesmente fazer o filho estudar? Assim, me parece que o pai que já não liga pra nada, ele tem que montar um grande sistema de trabalho de coação, para o filho ter uma nota bem alta, né? Complicado, né? Aí os diretores, ninguém vai ver, seria um sistema, vamos dizer, insano de coação. Os pais construíam verdadeiras gangues pra ficar coagindo os professores. Tenta imaginar assim, você joga a hipótese no ar, mas tenta pensar na viabilidade da hipótese, né? Então, o que eu acho, tá? Que nós temos, cara, definitivamente que começar a tratar as coisas com seus devidos termos e colocar as coisas no seu devido lugar. A gente precisa explicar o seguinte, não vai dar pra construir um país em que a base da população tá nisso. Só que você não pode só atacar a base, você tem que atacar o topo. Você vai ter que tratar de banqueiro, você vai ter que falar de banqueiro, você vai ter que falar da elite do funcionalismo, você vai ter que falar do judiciário, você vai ter que falar do Ministério Público, você vai ter que falar das Forças Armadas, você precisa falar de tudo isso. Porque a pessoa na base, ela vai olhar, mas no topo, e vocês aí no topo?
topo, né? Que e vocês que não sei o quê? Sim. Virou uma... Porque como a injustiça tá presente no topo, a base, e quem se ferra mesmo é quem tá no meio, que paga a conta dos dois... Um pode ficar atribuindo a sua própria perfídia, o seu próprio comportamento baixo, com base no comportamento base do outro. E aí vira o famoso farinha pouco, meu pirão primeiro. Se ele pode, porque eu não posso também, certo? Isso explica também boa parte da leniência do brasileiro com a corrupção. Porque o brasileiro acha o seguinte, se o sujeito tá roubando lá, é porque, mano, tá lá pra roubar mesmo. E se ele rouba, se eu tivesse no lugar dele, roubaria também. É isso que a boa parte da população pensa. Se o fulano tá roubando, por que eu não vou roubar também? Todo mundo rouba, por que eu não vou roubar? É aquela lógica meio marcializada. O Marçal, quando chega, né, e é candidato, o Marçal, ele pega essa ética do malandro, vagabundo, e ele joga, gente, é sobre isso. Tanto que o Marçal vende curso sobre como vender curso, ensina técnica sobre como você sugestionar a pessoa, sendo que ele tá usando a própria técnica para sugestionar a pessoa que quer sugestionar os outros. Então tipo... né? Você constrói esse tipo, tem que quebrar isso. Por isso que o exemplo vem do topo. Porque se você quer educar e é de cima pra baixo, que a educação nunca é de baixo pra cima, é sempre de cima pra baixo, você precisa dar exemplo em cima. Então você tem que começar a cortar em cima, e aí você vai começar a mexer embaixo. Vai precisar fazer nos dois. Definitivamente. E é nos dois. Mas todo mundo vai chorar. E você vai ver as alianças. Porque a maior aliança topo base que a gente tem no Brasil é o PT. O PT representa os interesses do alto funcionalismo e de um lumpesinato, né? De uma base social muito pobre. Então eles fazem uma aliança. A aliança do PT é o seguinte: eu tenho aqui a elite do funcionalismo parasitária, sindicalizada, aliadíssima à mulher que tem 3 filhos, recebe Bolsa Família e fala: pai Lula. É a papai Lula, eu te amo, papai Lula. É essa aí, abraçada com um Barnabé que prestou um concurso na área de não sei o que, ganha acima do teto constitucional e vai em Brasília fazer lobby com o deputado pra manter o privilégio do setor dele, tá? Essa aliança topo-base, ela se baseia no seguinte: alguém precisa pagar a conta. Adivinha quem é? Quem é, Rafael Almeida Riso? O Pedro, que é um cara de classe média que só queria trabalhar e tocar a vida dele. E se iludir que ele vai comprar um carro, uma casa, ele não tá comprando nada. Ele tá lascado. Esse cara, né, esse contrato social, tá bem na cara, né, o que tá acontecendo. E esse cara, que é o cara da classe média, ele tá pagando a conta. O problema do Pedro, quem que o Pedro vota, Riso, pra deputado? Vai dando os nomes. Zambelli. Ele fala, não, tá aqui, a Zambelli vai pegar a arma e vai pra cima desses caras. Porque o Pedro se ilude. O Nicolas fala verdades. O Nicolas, a produção legislativa do Nicolas é nula. Faz nada. Ele foi presidente da Comissão de Educação. Qual é a produção do Nicolas? Ele é um bom lacrador, ele vai numa comissão, é assim, ele sai do gabinete dele, lacra e vai, é isso. Agora as pessoas se iludem, porque a classe média vota com o cu dela, a classe média vota com o cu, né? E é com o cu, porque, desculpa o termo, tá? São as nádegas da classe média que estão sempre colocadas à disposição dos políticos pra serem usadas pra promover políticas públicas. Então você pega a nádega da classe média, você fala, eu vou fazer agora um programa pra dar luz pros pobres. Quem vai pagar a classe média? Você vai, usa a bunda da classe média aqui. E a classe média vai e fornece essas mesmas nádegas pra Carla Zambelli, pro Bolsonaro, que só usam e enganam eles. Porra, a classe média tinha que estar em rebelião. E a classe média tinha que falar, cadê os políticos que eu elegi? O que eles estão fazendo por mim? Nada! A classe média vota mal pra cacete. A classe média tinha que despertar. Mas vai ver se desperta. A classe média tá louca pra se iludir. Não, então a classe média compra curso do Pablo Marçal. A classe média vai pegar economias que não tem e vai subir a montanha com, sei lá, Caio Copano e algum pastor picareta lá do Legendários. Virei homem. Aí vai a mulher dele, parabéns, toma um bolo aqui. A galera é muito retardada, cara. É muita alienação, é muito não entender essa imagem, é não entender essa porra. Como é que não entende? Não entende, é fogo, cara. Mas vamos ter que fazer entender, vamos ter que fazer doer. E vamos precisar falar a verdade, não dá pra mandar o dinheiro que mandado e atender ao lobby do Iniguaçu, o índio que compra Hilux, né? Com dinheiro público, vamos falar a verdade, tá? Não dá pra ficar pagando os privilégios do Dr. Armando, tá? Funcionário público da elite do funcionário que ganha próximo do teto, acima do teto, com baixíssima produtividade, pra ele gastar com puta, vamos ser honestos, tá? Não dá pra permitir que o MC Latrocínio use as ONGs, use o Oruan, pra ficar fazendo lobby em Brasília pra legislação que ajude vagabundo. Não dá pra permitir que o jogo do Tigrinho tome a aposentadoria e de recurso público mesmo, bolsas e auxílios e tal, que estão lá com o Nestor que é aposentado, ou com a Neide e o Davidson,
pensão, tá? Que recebem o Pé de Meia e outros programas sociais dessa natureza, ou Bolsa Família. Não dá! Agora o Pedro tem que despertar. Desperte, acorde, Pedro! Vou ter que fazer um ritual. Olá, acorda, Pedro! Acorda, não, mas o Pedro vai lá, vai assim, não, calma aí, que é um patriota, né? Fulano chamou lá coisa de comunista, é esse cara que eu vou. Aí, Pedro, tuas nádegas estão completamente expostas, cara, estão absolutamente usadas aí por todo mundo. Aí é fogo, né, cara? Aí é fogo. Entendo assim, voltando pro que lá construção, o muro é alto tanto pro eleitor quanto pro candidato. Isso é contra-intuitivo na política brasileira. A política brasileira hoje se tornou da seguinte maneira, graças a, especialmente ao fundão, você fica na praça, indo atrás de candidatos, oferecendo dinheiro pros candidatos. Ó, você quer sair a deputado na minha chapa? Eu vou te oferecer 500 mil reais, tá? Você vai ter um pouquinho de tempo de TV sim, tal. E beleza, você vai. Então virou, a gente, né, humildemente tá montando um partido, a gente foi atrás de pessoas, não vou citar nomes, mas vocês imaginam, né? Pessoas que estão aí, pô, você pensa igual a gente, tem maior convergência, nem Lula nem Bolsonaro, aí você chega, parece que você tá no leilão de carro. Nossa, foram vários. Você tá no leilão de carro. Não, mas o que você tem pra me oferecer? Porque fulano ofereceu isso aqui. Eu falei, entendi. O jogo aqui, as pessoas não estão mais entrando nos partidos por programa, por construção. Não, é tipo... Pagou, levou. É leilão. Vocês precisam entender. É leilão. A gente não vai entrar nesse game. Se a gente montou um partido e, assim, praticamente 2.000 pessoas trabalharam coletando assinaturas, a gente não vai transformar isso aqui num prostíbulo fazendo leilão para as prostitutas avaliadas. Aí, ó, eu tô aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Tem um rabetão. Pega um rabetão aqui, ó. O que vai me oferecer? Vai se fuder, cara. Isso não vai rolar. A gente não tá montando partido para isso. Quem será um dos primeiros candidatos? Entenda assim, você vem aqui para construir com a gente, porra. Vem aqui para construir e não para se prostituir, mostrando o cu aberto pra todos os partidos aí. Porque é assim que tá. É assim que tá o game, tá? E assim, na direita tá assim, fica o PL, o Novo, União Brasil, o PP, todo mundo ali jogando. Cara, não vamos jogar esse jogo. Vamos aumentar o muro. Vamos subir o muro. O muro é assim, não queremos. Na verdade, não queremos. Nem se você me pagar, vou querer. Tem que mudar a lógica. Porque a lógica, o sistema de recompensas e incentivos da política está destas... E não é que é diferente na esquerda. Na esquerda é exatamente assim. Na esquerda tá exatamente assim. Não pense que o PSOL não oferece, o PCdoB não disputa, a federação do PT não vai atrás. É o mesmo game. Lá ainda tem, vamos dizer, ainda tem uma determinada lógica ali, tá? Você tem é menos bagunça na esquerda. Mas também tem bagunça, tá? Centrão, então, tá? E assim, a gente teve algumas conversas, só pra explicar, ao redor do Brasil. Muita gente. Se você ficar, caramba... Quando a gente começou isso aí, direita, era tudo muito idealista, mas a coisa foi rápida, a coisa escalou rápido.